Fala, gente, beleza? Vou fazer um treininho com o Maui aqui, tá? Vou usar a comida dele como elemento motivador e vou trabalhar o place, o senta e o deita, tá? Eu troquei de place, eu estou usando esses tapetes porque eu quero aumentar a área dele de acerto, tá? E outra coisa também, a gente reparou que às vezes ele dá a impressão que ele sente um pouco a perna. Como as camas têm uma altura maior e elas são um pouco mais finas, eu quero fazer com que ele tenha mais conforto em si no treino, tá? Não que ele não fique deitado nessas camas, não é isso. Mas como eu vou fazer várias e várias vezes, eu quero que no treino em si eu quero que ele deite no fim das contas. Então quanto maior o espaço para ele deitar, maior a chance dele acertar, certo? Então eu vou começar a treinar com a comida. Então lembra, ele é um cachorro surdo, tá? Então muitas coisas do que eu faço tem que ser, né? Deita, senta, tem que fazer dessa forma. Mas claro que ele ainda está no processo de construção, de treinamento e tudo mais. Então o que eu faço para ele sentar, né? No caso aqui ele está só com a prong, ele também está sendo treinado com o colar eletrônico. Porém, como ele está dormindo, também com o colar eletrônico, porque às vezes de noite ele tem algumas reações de querer rosnar, latir, eu preciso corrigir. Então, durante o dia, na maioria das vezes, quando a gente vai fazer algum treininho ou outro, a gente tira para que a pele possa dar uma respirada. Eu tô sempre trocando onde está o colar, mas vira e mexe é bom dar uma descansada na pele, principalmente porque o Pitbull tem pelo bem pouquinho, bem ralo, bem fininho, e ele é branco, né? Então a chance de ter algum problema na pele é muito maior, então preciso tomar um certo cuidado, tá? Trazer aqui para ele sentir o cheiro, né? Aí ele vai saber que é para engajar comigo. Então eu vou fazer sentar, pressão, mais a linguagem corporal, né? De pedir para sentar. Vem. Place. Eu tento facilitar para ele, porque é um aprendizado para nós e ele também está aprendendo a se comunicar com a gente de uma forma mais clara, né? Então você viu que na primeira vez eu trouxe ele, fiz a posição para ele sentar, né? A linguagem corporal, ele não sentou, aí eu trouxe ele de volta para o place e fiz com que ele sentasse. Tá tudo certo. Faz parte do processo, né? De novo aqui. Se vocês repararem, na primeira vez que a gente começou o treino, eu fazia dessa forma aqui, ó. Trazia ele pro place, fazia pressão na prong, linguagem corporal, para ele sentar e pagar, certo? Fiz umas 2, 3 vezes. Então agora, como ele fica claro para ele. Vem pro place. De novo, que agora ele deu uma empolgada e eu acabei fazendo uma pressãozinha. Mas, por exemplo, vim pro place. De novo. Fiz pressão de novo. Não é isso que eu quero mostrar, mas vai sair. Ele tinha acabado de responder dessa vez, bem dessa forma. Sentou, entendeu? Foi mais uma pressão corporal, gestual do que a prong, para casar as duas coisas. A prong faz com que ele faça exatamente na hora que eu quero, porque ele sente a pressão, conforme ele senta, sai a pressão. Mas conforme eu vou casando os movimentos, mais recompensando ele, já vai se tornando cada vez mais claro. Não necessariamente ele está precisando da prong, por exemplo, né? Sim. Então, de novo, vamos ver se ele responde bem.
De novo. Ele saiu do place, eu não vou recompensar. Ele perde o foco, um pouquinho do foco. Aí eu pago. Certo? Então eu estou usando bastante o corpo aqui com ele. Viu que ele deu uma olhada pra lá, eu acabei entrando na frente dele para ficar no campo de visão dele. Não adianta eu chamar, né? Então, ó, com a prong solta, usando o corpo. Ele senta, ele ganha. Certo? Até aí tudo bem. Ele já estava fazendo com a prong, introduziu um pouco da linguagem corporal. Agora eu quero que ele fique mais tempo aqui. Ah, Thiago, eu quero que meu cachorro fique relaxado no place. O que eu tenho que fazer é parar meu cachorro no place. Pode ver que ele saiu. Eu quero que ele fique aí. Como fazer para o cachorro deitar? Você pode esperar ele, que é o que leva mais tempo, tá? Então eu ficaria aqui parado durante um bom tempo até ele de fato por conta própria deitar e eu vou lá e recompenso. Aí ele ia levantar, eu faço ele sentar, espero ele deitar, ele vai deitar e eu recompenso, tá? Tem a possibilidade também de fazer uma pressão na guia e o cachorro ser induzido a deitar e a gente paga. Então a gente começa, a gente induz, paga até o momento que ele começa a deitar. Que normalmente é assim. Um pouco de pressão na guia, para baixo. Não precisa ser tranco, não é na força que o cachorro faz. É um pouco de pressão para ele ceder um pouco, aí quando ele cede um pouco... É que, por exemplo, assim, daqui ele não passa, entendeu? Porque eu botei um limite aqui. Então é muito mais fácil. Como que eu faço para relaxar a pressão que eu estou sentindo aqui no pescoço? Ah, massa, eu baixar a cabeça. Se eu baixar a cabeça e deitar, a pressão sai, entendeu? Então ele está sentindo uma pressão aqui, ó, na guia. É, o que você quer que ele... Ele não consegue mais levantar a cabeça que isso. Então quanto mais ele ficar assim, menos pressão tem. Quando ele deitar, a pressão sobe de vez. Então ele começa a associar que... Quando tem a pressão, ele deita. Exatamente. Para cima, ele entende que a pressão é para ele sentar. Quando eu boto para baixo, a pressão é para ele deitar. Interessante é que é isso, a gente faz uma parte do trabalho e ele faz a outra, né? Então aí a parte dele é entender o processo de deitar para aliviar a pressão na guia. Alguns cachorros cedem mais rápido, outros demoram mais. Isso é o processo individual de cada um. Mas tudo isso conta. Tudo tá? Isso conta, porque ele tá Toda quebrando a essa cabeça. parte que ele tá quebrando a cabeça para tirar a pressão, conta. O que ele fez? Ele fez o que eu queria. Massa. Eu paro. Ah, então ele já sabe? Não, não sabe. Então vamos fazer o quê? De novo. Então lembra do primeiro processo, né? Sentar, pressão para cima, massa. Ganha a comida. De novo. Sentou, baixei a guia. Pressãozinha. Aguarda um pouquinho. Às vezes um pocão. Mas tem que aguardar, não adianta. Tá quebrando a cabeça aqui para entender e assim vai. Por ele ser um cachorro pesado, ele não aguenta muito tempo ficar segurando o pescoço e a cabeça. Aí ele deita, massa. Aí ele ganha. Bem? Então, de novo.
Senta. Sentou. Pressão para baixo. Opa. Ele se confundiu com o que era para fazer. Por isso que essa pressão para baixo tem que ser bem sutil, porque se eu der um tranco assim para baixo na direção, ele já pode acabar andando. Ou seja, não é o tranco em si, né? E não é a força da pressão, né? É só para ele sentir que para aliviar a pressão ele tem que descer o corpo e deitar. É só uma parte do trabalho que a gente faz, o resto ele faz. Pressão para cima, sentou. Aí com cuidado para não dar tranco, a gente faz o quê? Pressão para baixo. Boa, garoto. De novo. Mas agora eu só vou pagar quando ele deitar. Pressão para cima. Entrei na frente dele para ser o campo de visão dele. Sentou. Pressão para baixo. Me chama duro na queda. Ah, mas o peso da cabeça não dá. É. Boa, garoto. E várias vezes. A ideia das repetições é super importante, gente, porque daí a ideia é que isso se torne mais orgânico, né? No começo não, mas depois sim. É legal falar que o que a gente quer no final de tudo isso é uma associação do place com a posição deitado, né? Sim, não adianta o cachorro estar Então, no place dando pirueta. Por isso que o Thiago tá usando ali o place pra trabalhar esse deita. Para que lá na frente o place já signifique automaticamente essa posição. Sim, principalmente a gente vai começar mais pra frente a criar distrações. Então, para não entrar naquele lance, Thiago, meu cachorro fica no place, mas se eu levanto para ir na cozinha, ele já fica agitado. Por quê? Porque você não ensinou o que ele tem que fazer quando ele tiver as distrações do dia a dia. Pressão para baixo.
Deitou, recompensa. Paga. Aí depois de fazer várias vezes isso, o próximo passo, né, seria o quê? Ele ficar deitado e a gente começar a criar uma distração. No caso aqui foi o grãozinho de ração, já viu que ele respondeu bem. Mas eu quero que ele fique assim, por exemplo. Eu aqui já sou uma baita distração para ele se mexendo. Então toda vez que ele me mexe, ele fica quietinho, beleza. Ele vai ganhar essa recompensa. Ele errou, ele levantou. Beleza. Vamos fazer o processo desde o começo. Senta. Porém, agora não pago quando ele está deitado. Pago quando ele Se mantém. se mantiver no place. Então, se vocês perceberem, começou senta, paga, deita, paga. Aí depois foi senta, não paga, só paga quando deita. E agora, na verdade, o Thiago só paga quando ele permanece deitado com o movimento do Thiago em volta dele. Movimento curtinho, mas já fica claro pra ele o que ele Desafiador, precisa você fazer. vê, né? Ah, Thiago, mas você já não pode daí mesmo fazer sentar e fazer deitar? Posso. Posso. Ah, Mas, por exemplo, se torna muito mais bacana eu fazer todo outro processo. Então, eu não tenho pressa. E não existe uma regra em si. Quanto mais produtivo eu for, melhor. Então eu já consigo, no mesmo exercício, relembrar outras coisas que já foi trabalhado. você deu. Eu fiz uma pressão mesmo. Faz parte. Tem cachorro que Faz parte. num toquezinho ele deita, ele é um pouco teimoso. E eu preciso. O que eu quero trabalhar com ele? Eu quero que ele deite, ele precisa deitar. Se você não sabe como fazer isso, se você não tem conhecimento, tem dúvida se você acertar, nem comece. Sabe? Se você Sim. está sem tempo de trabalhar, nem comece. Porque assim, se eu quero que ele deite, ele vai deitar, de uma forma ou de outra. Então eu fiz a pressão, ou então, não, nem com pressão ele deita, eu ia fazer do primeiro jeito que eu falei, de ficar aqui esperando 2, 3 horas até ele deitar para começar a recompensar. Ou então voltar e fazer do começo de novo, né? Recomeçar. O importante é não ceder, quando a gente sente principalmente que é uma questão de objeção. Volta. Senta. Ele não sabe ainda se... Senta. Thiago, mas você não pode fazer o lance da ração e fazer com que ele abaixe por conta? Vamos ver se dá certo com ele. Ou seja, pra mim é mais fácil fazer com a pressãozinha na guia, entendeu?
É o meu jeito, é o jeito que eu consigo fazer. Então não tem muito regra. Ah, aprenda como que eu faço do jeito correto fazer o cachorro deitar. O jeito correto é o jeito que funciona. Simples assim. Então eu tentei induzir com comida, não foi. Mas com pressão fica mais claro para ele, entendeu? Como que se chega nesse resultado? Testando. E tanto faz, por exemplo, entendeu? O jeito que fica mais fácil para você e pro seu cão. Eu acredito que dessa forma, com pressão, é o jeito mais fácil do cachorro entender que ele precisa deitar. É uma questão de pressão. Ele sente pressão, ele deita, a pressão sai. Pressão para cima, ele senta. Pressão para baixo, ele deita. Então, na verdade, aí a comida ela tá entrando como marcador, muito mais do que a motivação para ele deitar, entendeu? Né? Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Marcou o correto. Até porque, como ele é surdo, a gente não pode falar um ok, um muito bem, né? Então a gente marca o correto com a comida. Mas a indução, ela é feita com a guia. Foi bem mais fácil agora. Olha, vou fazer de novo. O gestual, pressão. Se eu mostro a mão, eu acho que vai vir a recompensa. Massa. Essa parte de distração pro Maui é bem importante, né? Porque o fato dele ser surdo, ele se torna um cachorro extremamente visual, né? Então, toda essa movimentação do Thiago em volta dele é bem importante, né? Então, essa posição dele deitado diante dessa movimentação é um super avanço, assim, né? Pode parecer pequeno, pode parecer besta, mas é super relevante pra gente interpretar esse place aí como um crescimento, né? Mas por ele ser surdo também, tudo que vem de trás, quando ele perde o campo de visão, se torna, eu não digo uma ameaça, mas se torna um fator que ele precisa ficar mais alerta, né? Alerta é a palavra. Então, por exemplo, quando ele está me vendo, massa. Mas se eu saio do campo de visão dele, ele fica meio cabreiro. Procurando, mas ficou. Porque já tem uma construção, mas digamos que venha do nada, né? Uma coisa de trás, aí já muda. O Maui fez uma semana hoje que tá com a gente. Então, desde o primeiro dia ele teve direcionamento, desde o primeiro dia ele fez place, sabe? Mas ele é um cachorro que veio tendo uma reatividade quando a gente encosta nele, tá? Esse é um dos motivos também que eu utilizo o equipamento para me facilitar. Porque ele é um tipo de cachorro que, por exemplo, se eu faço com que ele sente colocando a mão nele, ele vai querer me avançar. Eu não quero criar um conflito com ele, eu não quero ser uma ameaça para ele, eu quero criar um laço de confiança, onde ele pode confiar em mim, onde, sabe? Então, se para ele nesse momento o toque é algo muito invasivo, beleza. Dentro do meu ambiente, dentro das ferramentas que eu tenho, o que melhor eu posso utilizar para facilitar a comunicação entre a gente? No caso dele foi a prong. Pressão para cima sempre, pressão para baixo deita, e aí eu vou construindo aquilo que eu quero. Mais uma vez, não tem o certo e o errado, tem aquilo que funciona. Massa.
Se você reparar, ele tá permanecendo mais tempo deitado, né? Engraçado esse cachorro. Pressão corporal. Pressão de guia. Vocês viram a diferença? Vou mostrar de novo. Vamos fazer ele sentar com a pressão da guia. Pressão para cima. Sentou, acabou a pressão. Vamos fazer sentar com pressão corporal. De novo, que a gente já fugiu. Eu acho que isso responde: ah, mas eu não tenho a prong, dá pra fazer? Dá, mas a eficácia da ferramenta É que, na verdade, correta. A ferramenta facilita a comunicação, direcionamento. Só a linguagem corporal pode se tornar confuso, como para ele está confuso para ele entender o que eu quero com o meu corpo, por exemplo. Se torna muito mais fácil com a pressão. Massa. Vou fazer com a pressão, quero que ele faça com a pressão do corpo. Pode ver que ele olha para baixo, se torna bem mais difícil. Demora? Confuso para ele? Mais Eu confuso. prefiro com equipamento. Bem mais confuso. Olha o tempo que demorou para fazer com o corpo, sendo que com a pressão na guia, né? Tentar com o corpo de novo. Já foi mais rápido. Foi quase sentou o sapato. Quase, ele foi com a bundinha pra Ele trás. foi com a bunda sentando. Bom, gente, mas é esse o treino que
que eu queria fazer com o Maui era fazer com que ele aprendesse a deitar sob pressão, né, do equipamento, para que a gente pudesse criar essas distrações que a gente criou. E a longo prazo começar a trabalhar com distrações mais reais do dia a dia, né? Que é uma pessoa entrando em casa, abrindo a porta, né? Ele, por ser um cachorro que não escuta, do nada alguém entrar na casa dele pode ser assustador para ele. Então eu quero que ele se habitue com essa possibilidade. Enfim, criar mais distrações reais, né? É isso. Certo? É isso, gente. Bora. Treino intensivo é assim. Massa.